Pai querido, oramos, abençoa a tua filha, que sobre ela haja a tua paz, que sobre ela haja o teu fruto, que sobre ela, Senhor, venha a tua unção, e que a cada um que entrou aqui com seus questionamentos, com suas perguntas, haja uma resposta. Assim a abençoamos em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite, igreja. Todos ansiosos pela palavra de Deus? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Não é a palavra que nós vamos pregar hoje, né, que nós vamos aprender do Senhor hoje, mas eu queria começar a iniciar a nossa palavra com Tiago 1. Tiago 1:19. Você pode abrir a sua Bíblia? Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Amém? Aqui é só para lembrar a gente que não adianta a gente ouvir a palavra e não praticar. A palavra diz que é como um homem que se olha no espelho e quando sai já não se lembra mais da sua face. E não adianta nada. É como se a gente perdesse tempo, né? E a gente não está podendo perder tempo. Os dias são difíceis, né? E aí a gente precisa remir o tempo, a gente precisa que esse tempo seja muito bem aproveitado, né? Daqui para frente, o tempo que nós temos de vida. Então, hoje eu convido a vocês para ouvirem a palavra. Pode ser uma palavra de exortação, pode ser uma palavra que vai te encher de fé, independente da palavra que saia desse púlpito. É uma palavra que você precisa guardar no seu coração, porque não sou eu, não é a Simone que está falando, não foi uma coisa que eu fiz, eu bolei, não, é o que está na palavra de Deus. E aqui eu sou porta-voz do Senhor nessa noite para nós. Amém, irmãos? Agora nós vamos à palavra de fato. A palavra hoje é uma palavra daquela que a gente não quer ouvir. Mas, como eu acabei de falar, é importante, né? O Senhor pode exortar a gente. Pode ser uma palavra dessa de exortação que a gente ouve e meio que fica incomodado. Tipo, não queria ouvir isso. Que a gente pode ser liberto. Que a gente pode abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração naquela palavra que é difícil para a gente, que a gente pode ser liberto. E algumas coisas na nossa vida fluírem. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui para fluir isso aqui que está travado há tantos anos, há 20 anos está travado isso aqui. Às vezes é uma palavra que você ouve do Senhor, coloca no teu coração e aceita. Aceita, bom, eu estou errado, eu tenho que mudar isso aqui mesmo. O Senhor vai fazer todo o resto. É uma questão da gente entender o que Ele quer de nós, aceitarmos a palavra dEle. Porque quando eu escuto uma palavra de confronto, por exemplo, e não aceito, eu não estou aceitando a palavra do Senhor para mudar a minha vida. E a minha vida mudando, de acordo, sendo alinhada com a palavra do Senhor, quem vai se beneficiar? Eu. Mesmo que aquilo doa. Porque tem coisas, irmãos, que a gente está há tantos anos fazendo errado, tantos anos, achando que está certo, sinceramente achando que a gente está certo. Não é que, eu estou pecando, eu estou errando, Não, a gente sinceramente está achando que está fazendo certo, mas não está, não está. Então, hoje a gente vai ouvir algumas coisinhas assim que eu creio que o Senhor vai falar no coração de vocês. Amém? Marcos 3, você pode abrir, Edu, por favor? Marcos 3, do 23 ao 26. Então, Jesus os chamou e passou a ensiná-los por meio de parábolas.
Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. O que é subsistir lá no dicionário, né? Para a gente entender. Prover as próprias necessidades, manter-se, sustentar-se, conservar a sua força ou ação, perdurar. Vamos colocar aí perdurar, né? Durar. Se o reino está dividido, e aí a gente vai entrar aqui em algumas coisas, alguns exemplos, não vai perdurar. Aquele reino não vai perdurar. Pode ser o meu casamento, pode ser a minha comunhão na igreja, a nossa unidade dentro da igreja, como irmãos em Cristo. Pode ser algumas coisas aqui que nós vamos ver juntos hoje. E aqui o Senhor está falando que mesmo Satanás, se ele mesmo não tiver divisão no reino dele, no reino das trevas, não vai perdurar, não vai durar, não vai acontecer, prosperar, não vai prosperar nada, né? Então a gente até ora para isso, né? Para eles se dividirem, mas não nós, amém? Esse texto nos mostra a sabedoria de Jesus, né, em responder às acusações dos escribas, né? Nesse momento ele estava respondendo lá às acusações dos escribas. E aí Jesus dizia que, quer dizer, eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul. E aí ele explicou isso, né? Ele contou como essa parábola, dizendo que ele usa essa parábola para mostrar que a unidade é essencial em qualquer reino. Então ele ali, como reino de Deus, não poderia estar expulsando o demônio por Beelzebul, porque, peraí, ou é o meu reino ou é o teu, né? Eu não posso dividir isso. Então ele usou essa parábola. E aí a gente vai ver aqui, ó, vamos refletir aqui em algumas lições que a gente pode extrair desses ensinamentos. Vamos lá. Um reino dividido não subsiste. Jesus explica que Satanás jamais ia se dividir contra si mesmo, né? Como eu falei. O que a gente aprende aqui? A força de um reino. O reino das trevas tem a força deles também. Eles são unidos, né? A gente percebe isso, que eles são unidos. E aí eu pergunto, e o nosso reino? E o reino de Deus? Se nós tivermos com desunião, com o reino dividido, o inimigo encontra brecha para agir. A unidade não significa ausência de opiniões diferentes. Nós podemos aqui, vamos falar aqui do nosso reino, né? Reino de Deus, da igreja. Nós podemos ter opiniões diferentes e temos, e isso é muito bom. Porque eu posso ouvir a tua opinião, que é diferente da minha, você ouve a minha, e aí eu fico, eu vou pegar um pouquinho da lida dele, eu vou usar a minha, ele também pega um pouquinho da minha opinião, e isso é muito saudável, em todos os sentidos, né? Tanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, na nossa vida lá fora, e aqui na igreja também. Mas uma disposição de trabalhar junto pelo mesmo propósito, isso tem que ter. Então, nós podemos ter opiniões diferentes, sim, mas temos que trabalhar junto pelo mesmo propósito. E qual é o propósito? Glorificar a Deus e expandir o reino. Esse é o nosso propósito em unidade. Nós estamos aqui num reino que não pode ser dividido, não pode. Porque senão não vai prosperar, não vai perdurar. Então nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus juntos e expandir o reino juntos. Amém? Paulo lá em Efésios fala assim, ó, Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É exatamente isso que eu acabei de falar. Como é que eu vou conservar o vínculo aqui? Né? Eu preciso me esforçar. Isso requer esforço, não é fácil. Paulo está dizendo, já está avisando para a gente, ó, façam todo o esforço, se esforcem para conservar a unidade sem a divisão, né? A unidade não tem divisão.
do Espírito pelo vínculo da paz. Então, assim, irmãos, para começar, se eu tiver paz, se depender de mim, vocês vão ter paz. Então, para começar, é o meu esforço no reino, para ter paz e conservar esse vínculo, essa unidade. Amém? Agora, vamos lá. Segundo lugar, uma casa dividida não pode permanecer. Aí que, às vezes, está o nosso erro, né? Jesus amplia, lá, quando ele falou da casa, ele falou de que uma casa não pode, né, prosperar, né, subsistir, se for dividida. Nos nossos lares, precisamos ser vigilantes contra o espírito da divisão. Isso pode se manifestar em desentendimentos, falta de perdão e egoísmo. Vamos lá, eu sou casada e tenho filhos. Se no meu lar, eu e meu marido começarmos a ficarmos divididos, ele pode... Lembra que a gente pegou aqui... Eu posso ter opinião diferente da dele? Posso, mas a gente vai ter que chegar a um acordo ali, na unidade, eu e ele, porque senão não prospera. O que a gente vê aí fora? Casais se separando, cedo, com pouco tempo de casado. Por quê? Porque não há unidade. Por quê? Porque ninguém tem paciência de conversar, ninguém quer ceder, que para mim essa é a maior dificuldade das pessoas, né, em manterem um casamento longo. Ninguém quer ceder, ninguém quer renunciar. Não, eu estou certa, a minha opinião é que vale e acabou. E aí o outro, da mesma forma, e aí? Como que esse lar, esse casamento, essa família vai subsistir, vai prosperar? Não tem como. Tem que ter unidade. E aí, como nós somos cristãos, que somos chamados a construir, né, os nossos lares sobre a rocha, que é Cristo, né, porque lá em Mateus 7, 24 e 25 fala isso, a oração, o diálogo, o amor incondicional, são pilares que mantêm a casa de pé. Então, assim, a oração. Nós temos orado com o nosso marido, esposa, filho, enfim, com quem você mora. Tem orado com essa pessoa? Vocês têm tido diálogo? Nós temos tido diálogo dentro de casa? Diálogo, os dois falando, não é só um fala. Um fala e o outro fica quieto lá porque eu não estou com paciência, eu não vou responder, senão vai ter briga. Não, diálogo. Um fala, o outro fala, um cala, o outro cala. Estamos tendo esse amor incondicional, porque assim, para algumas pessoas a gente usa o amor incondicional, para outras não, às vezes dentro da nossa casa. Aqui na igreja, para umas pessoas a gente usa o amor incondicional, não tem problema não, a gente logo dá uma desculpa, é porque não me viu. Para outras não, para outras a gente está ali, ferro e fogo. Não tem como nós fazermos essas acepções na nossa vida, né? Então, lembra da paz? Para eu ter paz, para você ter paz, eu não posso ficar levando tudo a ferro e fogo. E dentro da minha casa é a mesma coisa. Então, alguém tem que se levantar dentro de casa, na igreja, aonde quer que seja, a gente vai ver aqui também, em outra parte. E aí eu convido você, que seja você a ceder, que seja você a renunciar. Não vamos esperar, eu vou ver se meu marido cede dessa vez. Não, eu vou ceder, eu vou renunciar, eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou dialogar, eu vou amar incondicionalmente. Eu não posso mais ficar esperando o outro. Vamos ver que se Deus vai tocar nele. Se Deus tocar nele, amém, glória a Deus, maravilha, milagre. Mas eu não vou esperar, eu vou fazer a minha parte com o Senhor, amém? O que faz o jogo, né, o jogo virar a nosso favor, às vezes, não é o propósito em si, é a renúncia que eu faço para esse propósito acontecer. O maior problema que hoje em dia, nós, seres humanos, e principalmente os cristãos, não vou nem falar do mundo, eu estou falando da gente, do reino que não pode ser dividido, né? Às vezes a gente idolatra tantas coisas, e aí eu idolatro as minhas opiniões. Não, eu que estou certa, não. Tá. Aí eu nem, sabe aquela coisa assim, com preguiça de responder? Então, assim, não é que eu não estou respondendo porque eu me calei, porque eu estou cedendo, não. Eu me calei porque eu não tenho mais paciência, porque eu estou com preguiça. Irmãos, Deus conhece o nosso coração.
Ele sabe por que a gente calou, por que a gente está falando, ele sabe de tudo. Então, ele vai trabalhar no nosso coração de acordo com a abertura que a gente dá para ele. Por isso é que eu li Tiago 1, aquela parte que nós lemos aqui no início. Porque se eu ouvir a palavra, tipo assim, vamos dizer, se eu estou mal lá com meu marido, estou com um impasse, estou com algum problema, você com a sua esposa, ou com um filho, com quem quer que seja. Aí eu chego aqui na igreja para ouvir um culto, para me encher de fé, para chegar em casa e, não, eu vou resolver esse problema, milagre vai acontecer, o Senhor vai falar. Aí tu chega aqui e fala assim, cede. A palavra é essa, renuncia às suas vontades, para de idolatrar as suas vontades, renuncia, cede. Se depender de você, ele vai ter paz, ela vai ter paz. Aí você fala, não é possível, eu que estou certa. Ele está errado, ela está errado, eu que estou certo. Irmãos, não importa quem está certo ou quem está errado. O que está certo é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E lá em Tiago 1, a gente viu o que a gente tem que fazer. Tem que ouvir a palavra, abrir o nosso coração, deixar o Senhor trabalhar, e aí sim, ele vai ter liberdade para trabalhar. Porque como o apóstolo falou aqui no início, ele bate, ele não arromba a porta, ele não vai meter o pé na porta, como muitos seres humanos fazem, né? Ele não é assim. Ele vai bater. Está com o coração fechado ainda, meu filho? Então tá, eu vou ficar um pouquinho mais aqui te olhando, te observando, e quando for a hora, eu entro e ceio, né? Ele fala, abre a porta e vou cear com você. E aí ele vai cear e aí o milagre acontece. Então, nós temos que estar com esse coração preparado. E muitas vezes a gente não quer. Por quê? Porque a gente idolatra a nossa opinião. Porque a gente idolatra, às vezes, a gente mesmo. A gente mesmo. Eu posso, de repente, estar brigando com meu marido por causa de um filho. Aí eu estou idolatrando o meu filho. Mas isso é muito sutil, a gente não percebe. Porque crente não idolatra, né? Crente não tem idolatria, nós não temos problema com isso, né? Só que a gente tem sim. E aí eu tenho que parar, colocar o meu ego no meu bolso e falar, Senhor, onde eu estou errando? Humildade. Onde eu estou errando? Meu Deus, eu sei que vai ser difícil, porque são anos vivendo dessa forma, mas o Senhor pode mudar. Basta uma palavra tua, que eu quebrante meu coração para o Senhor mudar. Porque a palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Então, é por aí o nosso caminho. Então, vamos lá. Absolutamente ninguém vence esse jogo, né? Sem ter coragem de renunciar, porque precisamos de coragem, precisamos, irmãos. E a gente também pode falar aqui que transparência e reconciliação, olha a palavra aí, reconciliação, é o que a gente vai pregar aqui hoje, são princípios fundamentais no reino de Deus, para a nossa redenção, para o nosso milagre. Só que essa reconciliação exige algumas coisinhas nossas. Vamos lá. Pensa aí em alguém que você precisa se reconciliar. Às vezes pode ser dentro da sua casa. Às vezes pode ser fora da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Pensa em alguém que você precisa se reconciliar. Mas aí, eu não quero que você pense assim, não, esse aqui eu não vou pensar, não, porque ele é que está errado. Eu não estou perguntando quem está errado, quem não está. Até porque o Senhor tem uma visão de 360 graus, do seu coração e da pessoa. A gente não, a gente só tem nossa, né? A nossa visão é muito pequena. E aí eu queria que você pensasse aí, nessa pessoa que você precisa se reconciliar. O que a gente precisa fazer? Primeiro, obediência à palavra. Perdão, né? Perdoar e ser perdoado. Quebrantamento. Humilhação, sim. Alguém já viu alguém morrer porque se humilhou? Não, né? Não mata. Só para avisar que humilhação, você se humilhar por alguma questão, porque o Senhor está pedindo isso de você, não mata, não dói, não fere. Pelo contrário. Confissão. Precisamos confessar nossos pecados, nossas dores. Porque, às vezes, irmãos, as pessoas têm algum problema conosco, assim, tipo, comigo, vamos lá. De repente, meu marido tem algum problema comigo, um filho tem algum problema comigo, e eles não sabem por que aquele meu comportamento. Vamos dizer que eu sou uma pessoa agressiva em casa, tá? Pô, minha mãe é agressiva, não sei por quê. Realmente, ele não sabe, eu nunca confessei as minhas dores, eu nunca falei para ele sobre as minhas dores.
as minhas dores não me dão liberdade de ser agressiva com ninguém. Isso é uma desculpa que a gente dá. Porque nós temos o sangue de Jesus que nos lava das dores, dos pecados, de tudo que aconteceu com a gente lá atrás. Sabe os traumas de infância? Que aí a gente chega hoje, cheio de razão. Eu sou agressiva porque eu apanhei muito na minha infância, eu fui espancada na minha infância. Irmão, a cruz está aí para isso. A cruz não está aqui hoje. A cruz está aí para isso, para a gente se colocar diante, ajoelhados na cruz e falar: Senhor, me cura desses traumas de violência que eu sofri. Isso não dá liberdade e nem é justificativa para o crente sair agredindo ninguém, porque eu fui agredido a vida toda, amém? Então, quando eu falo de confissão, é isso, é você até confessar, falar: olha, me perdoa porque eu fiz isso, né? Eu agi dessa forma porque tenho traumas, problemas. Então, vem cá, então, se você chegar para mim e falar isso, eu falo: então, vem cá, vamos lá, vamos curar isso. Vamos aos pés de Jesus, vamos para a cruz, vamos colocar tudo lá diante de Deus, que é o único poderoso que pode curar. Não tem remédio, irmão, não tem medicina. A ciência é maravilhosa, a medicina é maravilhosa, tudo isso é maravilhoso, psicanálise, psiquiatria, tudo isso é maravilhoso, ajuda. Mas quem cura é o Senhor Jesus. Quem cura é aquele que você tem livre acesso. Aí fala assim: mas eu não tenho dinheiro para um tratamento. Nem precisa, é grátis com Ele. Vai, se tranca no teu quarto, vai falar com Ele. Mas aí é aquilo, né? Como a gente está aprendendo hoje. Eu preciso chegar diante do Senhor com humildade, obediência, quebrantamento de coração, confissão: Senhor, eu estou errado, Senhor, me perdoa. Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Irmãos, se vocês souberem o que o arrependimento faz na nossa vida, o arrependimento verdadeiro. Vamos dizer, alguém foi casado e foi uma bagunça lá com a mulher, né? Uma agressividade, tanto homem com mulher, mulher com homem, não importa. Enfim, o casamento. E desfez o casamento. E aí hoje ou está sozinho, ou está vivendo outro relacionamento, enfim. Né? Cada um com as suas histórias, né? Nós temos inúmeras histórias para contar das nossas vidas. E aí, se eu sei que eu fiz errado no meu primeiro relacionamento, ou estou fazendo nesse, não importa, com alguém, se eu errei lá atrás com alguém, se eu me arrependo de verdade para o Senhor, aos pés do Senhor, algo acontece, porque é milagre, é extraordinário, é sobrenatural. Não preciso de ritual. Eu vou dar 2 passos para cá, vou subir 365 graus de escada, não precisa nada disso. É eu me arrepender, é eu falar: meu Deus, como eu errei, me perdoa, me faz uma pessoa melhor, Deus. É humildade diante do Senhor, é reconhecendo. Irmãos, num casamento, por exemplo, se eu não reconheço os meus erros, como que eu vou lidar com o outro? Não tem como. Se eu não reconheço para os meus filhos, não, eu que sou a experiente, eu sou a dona da verdade, eu que mando, mesmo que eles estejam errados, mesmo que realmente eu seja mais experiente, mesmo que eu realmente entenda que aquilo ali não está certo, mas como que eu vou lidar com isso? Com autoridade, autoritarismo, né? Com aquela autoridade que... Não, irmãos, é com arrependimento, é com humildade, né? A humilhação no sentido de eu ser humilde, de falar: meu filho, eu errei, eu estou errada. Nós, pais experientes, né, isso e aquilo, erramos muito, erramos. Então, uma atitude minha de arrependimento, de chegar para os meus filhos e pedir perdão de verdade com o coração arrependido, o Senhor muda tudo. O Senhor muda tudo. Irmãos, não temos como mais sobreviver dentro do reino, que não pode ser dividido, né? Que a gente viu isso, entendendo que pais não falam com os filhos. Eu não falo com a minha mãe. Peraí, então alguma coisa está errada. Ok, a sua mãe errou. Vamos lá perdoar, vamos entender o que aconteceu, vamos ajudar. Eu não falo com meu pai, ou meu pai não fala comigo. Eu acho que é em Mateus que diz, na hora da oferta, quando as pessoas vêm aqui na frente ofertar, fala assim: se tiver alguém
com problema com você, né, com falta de perdão, alguma coisa contra você, vai lá, se reconcilia, depois vem aqui e deixa a tua oferta. Ele fala assim, ó, se alguém tiver alguma coisa contra você, não é se você tiver contra. Se você tiver contra, é óbvio que você já deveria ter ido. Mas se alguém tiver se eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim, e eu nem sei o que é, eu posso até não entender nada, mas eu sei que aquela pessoa tem contra mim, eu vou lá, falo, me perdoa, o que está acontecendo? Vamos melhorar? Diálogo, lembra? Diálogo. Vamos melhorar? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Enfim, não temos mais tempo, não podemos ter um reino dividido, nem na nossa casa, nem na nossa igreja, nem em nenhuma área da nossa vida. E aí, isso requer reconciliação. Eu entendo que existem motivos, vamos dizer assim, entre aspas, que são muito mais difíceis do que outros. Por exemplo, meu pai me bateu muito. Você vai ver a história daquele pai, aquele pai também apanhou, teve um pai violento, e que também teve um pai violento, e você vai pegando lá os antepassados, tudo teve violência. Ok. Mas é mais fácil de perdoar, de repente, do que um abuso sexual? Pode ser, eu não sei. Aqui, a gente não vai medir, até porque Jesus nunca colocou medida no perdão. Eu não vou perdoar porque é fácil perdoar. Isso aqui eu perdoo porque é fácil, isso aqui é muito difícil, não vou perdoar, não. A gente não perdoa por causa disso, a gente perdoa porque precisamos perdoar para sermos perdoados. Então, se o Senhor fala, perdoa, eu preciso entender que eu preciso. O perdão, ele é divino. Se eu falar assim, meu Deus, quando eu sentir vontade, tá bom, eu oro todos os dias, oro. Deus, faça com que eu sinta vontade de perdoar. Eu nunca vou sentir vontade de perdoar, porque aquilo me feriu de tal maneira que eu não vou sentir vontade de perdoar. Por isso que o perdão é divino. Se eu coloco a minha dor em Cristo e falo, Senhor, vem aqui. O Senhor é o meu psicólogo, meu psiquiatra, meu melhor amigo, o dono da minha alma, o dono do meu ser. Me ajuda, eu quero perdoar. Aos poucos, Ele vai fazendo. Você vai perdendo aquela raiva, aquela coisa contra, aquele ranço que você tem da pessoa. Aos poucos, daqui a pouco, quando você vai ver, vai falar, poxa, peraí, eu acho que está mais fácil agora, eu vou lá. Mas você tem que colocar isso de verdade para o Senhor. Não é chegar para o Senhor, eu quero perdoar, se não quer. Não, Senhor, eu nem quero, mas trabalha em mim, trabalha no meu coração. O Senhor trabalha, o Senhor transforma coração de pedra em carne. A gente usa isso muito para o outro, né? Senhor, transforma o coração de pedra do meu marido em carne. E o meu? Como se o meu fosse de carne já, né? Não, Senhor, primeiro transforma o meu. Transforma o meu coração de pedra em carne. E aí depois a gente vai para os outros. Então, irmãos, quando a gente orar, quando a gente estiver no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Deus, a gente tem que começar a gente pode pedir para Ele, claro, nós pedimos sim, muitas coisas para o Senhor, mas o que a gente está pedindo? Faz no outro, muda o outro. Não, Senhor, me muda, me transforma. E outra coisa, o Senhor tem falado muito comigo esses dias sobre o que você está pedindo. Para mim, né? Ele falou para mim. O que você está pedindo? Eu peço a salvação dos meus filhos, a salvação da minha família, enfim, eu peço muitas coisas. E para o reino? O que você tem pedido? Então, assim, Senhor, aonde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer? A gente tem que começar a entender que a gente está aqui para servir a Ele, não ao nosso umbigo. Então, se eu peço só a salvação da minha família, salvação para mim, as coisas para mim, olha a idolatria aí. Eu começo não, só meu, tudo meu tem que estar tudo em ordem. Os outros, coitadinhos, não sei. Eles que peçam. Não. A gente tem que pedir para o coletivo, qual é o reino? Senhor, não deixa que o reino dentro da minha casa seja dividido, mas o reino na minha igreja também não. O reino do meu trabalho também não. Não permita, Senhor. Entende? É reino. Aleluia. É reino. É reino. Eu não posso mais olhar só para uma coisinha pequena. O Senhor tem coisas grandes para a gente, coisa de reino. Já pensou a minha vizinhança brigando, sei lá, gritando, e eu lá, não, mas a minha casa está segura, a minha casa não tem gritaria, não tem briga, e aí eu vou ficar feliz, porque eu vou conseguir ficar tranquila, porque na minha casa não tem, mas e na casa do irmão, ou do outro lá, do mundo?
Irmãos, a gente precisa abrir a nossa mente para o Evangelho, para o que o Senhor tem nos chamado, para o que o Senhor quer de nós. Essa parte aí, peraí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Essas curas emocionais aí que a gente está falando, né? É um processo de cura dos nossos traumas, das nossas, do que tornou. O que você pensa aí? O que você tem? Poxa, olha só, eu tenho que melhorar minha agressividade. Eu tenho que melhorar não. Eu tenho que deixar de ser agressivo. Ou então eu tenho que deixar de ser preguiçoso. Eu tenho que deixar de ser, enfim. O que você acha que a sua infância, os traumas que você passou, te trouxe um comportamento errado hoje, que não está de acordo com a palavra? Pensa aí, irmão. Tá, esse processo de cura disso aí que você pensou agora está condicionado ao exercício dessas coisas que a gente está falando, do perdão, da obediência, de tudo isso que a gente está falando, da confissão, do arrependimento. Está condicionado. E, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Eu preciso entender que o primeiro que tem que mudar sou eu. A gente não pode mais deixar para o outro. Não, eu sou assim porque o meu marido. Mas olha também, como é que eu vou ser assado se o meu filho... Eu não quero saber, irmão. Chega de desculpa, em nome de Jesus. Eu vou ser. E se o Senhor quiser fazer com eles, Ele vai fazer. A minha oração vai estar lá. Ele vai ouvir. Se Ele quiser fazer no tempo que Ele quiser, no tempo determinado para aquela pessoa, Ele vai fazer. Mas eu não posso ficar mais presa nisso, nessas desculpas. Eu não posso mais deixar de crescer, porque isso impede o nosso crescimento. Tem gente que tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, e a vida simplesmente está a mesma coisa. Não dá, irmão. Aí isso é que eu estou falando para a minha vizinhança, para o meu trabalho, que o meu Deus não é tão poderoso assim, porque Ele não transformou nada na minha vida. Só me dá uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali. Isso o mundo dá. Isso o Deus do mundo dá. Eu não posso mais viver... Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de paz, eu estou falando de contentamento na alma, sabe? Aquela pessoa que só vive mal-humorada, que só vive estressada no sentido de agressão, de agressividade, de uma pessoa que não tem uma palavra para te dar, uma pessoa que você, de repente, uma amiga crente, que você vai chegar, poxa, hoje eu não estou legal, não sei o quê, e a pessoa vem com uma palavra dura para você, que não tem um acolhimento, que não tem... Os seus amigos, a sua família, encontra acolhimento em você, nas suas palavras? Em nome de Jesus. Mas eu não sou acolhida. Acolhe primeiro. Acolhe primeiro. E o Senhor vai providenciar acolhimento para você também. Sabe o que essas coisas, essa divisão trazem para a nossa vida? Quebra de relacionamento. É o que a gente está vendo aí hoje. Quebra de relacionamento com pais e filhos, por exemplo. Gente, como que a gente está vendo isso cada vez mais, né? Antigamente, independente de religião, de que aqui Deus serve, os filhos tomavam a bênção do pai. Existia uma autoridade que o pai não precisava pedir, me respeita. Não precisava, existia esse respeito, essa autoridade. A gente já não tem, a gente perdeu. Mas por que a gente perdeu? Porque nós quebramos o relacionamento, porque nós dividimos o nosso reino, a nossa casa. Marido pensando de uma forma, mulher pensando do outro, esposa pensando de outra. É divisão dentro da nossa casa. E os filhos crescem como? Dividido, vendo aquilo tudo, e aí não vai ter... a quebra do relacionamento já acontece. E aí perde o respeito, perde a autoridade, perde tudo. E a gente não pode deixar isso acontecer na igreja, em nome do Senhor Jesus, nem muito menos na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. E isso também distorce a identidade dos nossos filhos, dos irmãos, né? Da família, das pessoas que estão envolvidas. Distorce a identidade. Hoje em dia ninguém mais sabe quem é. Hoje em dia alguém pergunta para um jovenzinho: o que você quer ser? O que você... Nem sei, nem pensei nisso ainda. Eles não sabem, eles estão perdidos.
perdidos, sem rumo. Por quê? Porque o reino está dividido e eles ficam sem identidade, sem capacidade emocional de estabelecer relacionamentos. É o que a gente vê mais aí, gente. Pessoas que não têm capacidade emocional de se relacionarem. Não têm capacidade emocional, não conseguem respeitar a opinião do outro. A gente vê isso absurdamente hoje em dia. Depois da pandemia, parece que o negócio agravou de tal forma que ninguém... Negócio de política, entre outros. Não é só política, não. É todos os assuntos. Se você coloca alguma coisa, fala alguma coisa, já vem uma enxurrada de crítica, de agressividade. Sabe por quê? Porque nós não estabelecemos maturidade emocional para termos relacionamentos saudáveis, para respeitar a opinião do outro, porque é diferente de mim. Se eu sou azul, se o outro é vermelho, se o outro é verde, não importa. Temos que nos respeitar, temos que entender a dificuldade do outro. De repente, o outro ainda está nessa situação que, aos nossos olhos, de imaturidade, por causa das dores, feridas. E aí, eu estou vendo que aquele irmão ali não está prosperando, eu tenho que pegar e falar, vem para cá, vamos para a cruz. Mas não é para minha, vem cá que eu vou te ensinar o caminho. Vem aqui andar pelo azul, que pelo azul dá certo. Não. É para a cruz, porque lá é o único lugar certo. É ali que a gente é transformado e que nós estamos com os conhecimentos corretos. Porque nós crescemos com vários conhecimentos da nossa família errado. Coisas que a gente aprendeu, que os nossos pais ensinaram para a gente, errado. E nós ensinamos também muitas coisas erradas para os nossos filhos. Mas está em tempo. O Senhor dá a oportunidade para mudar. Mas o meu filho já tem 40 anos. Está em tempo. Ah, mas eu já estou com 90. Está em tempo, porque você está vivo. Você está vivo. Enquanto a gente está vivo, está em tempo. Então, a gente pode mudar. Só que dá trabalho. E aí, você quer ter trabalho? O trabalho, vamos chamar esse trabalho de deserto, né? A gente passa pelo deserto, mas gera crescimento. Quando dói, irmão, é porque você está crescendo. Se você está muito confortável no Evangelho, está nada acontecendo na tua vida, porque o Evangelho não é confortável. O Evangelho dói, porque crescer dói. O Evangelho é crescimento. Sabe como eu cresço? Como humano. Porque às vezes a gente é tratado desde a infância pior do que cachorro. A gente não teve um tratamento, um ensinamento de um ser humano digno, com princípios fortes na rocha. Não tivemos. E aí a gente chega hoje perdido. Às vezes com 40, 50, 60, 70 anos, não importa. Perdido. Aí está em tempo, vamos voltar, vai doer, mas você vai crescer. E você que tem 80, mais 70, 60, que está, você tem tanta coisa para ensinar para a gente. Eu tenho tanta coisa para ensinar para os jovens, para os mais jovens. Todo mundo aqui tem alguma coisa para ensinar para alguém. Então, que seja você. Você, não fica esperando, eu quero aprender. Claro que a gente quer aprender, a gente tem que buscar isso em Cristo, né? Em nome de Jesus. Escola bíblica, cultos, enfim, né? Bíblia, história da Bíblia, leitura, intimidade com Deus, nós estamos aprendendo. Mas eu quero ensinar também, eu quero ensinar. Então, o Senhor precisa me encher para que eu possa passar para os outros e ensinar aos outros. Lá em Efésios 2,16, diz assim, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, aqui a gente aprende o quê? Reconciliação com Deus também. A gente está falando de reconciliação entre nós, né? Casamento, pais e filhos, irmãos, família, né? Ser humano, irmão com irmão, pessoa com pessoa. E aí, a gente aprende aqui que eu também preciso me reconciliar com Deus. Então, se eu tenho algum problema com Deus, e que posso ter, porque eu posso ter problema com meu pai, eu tenho que ir até Ele. Eu tenho que ir até Ele. Fala, Senhor, com toda a humildade do meu coração, vamos conversar, me ajuda, porque reconhecendo a soberania dEle, né? Reconhecendo que a gente não é nada diante dEle. Então, eu já começo assim, com humildade, reconhecendo quem eu sou, nada, pó, e o meu Deus soberano, aquele que pode mudar toda a minha vida. Eu não posso mudar uma vírgula na vida, no Evangelho, nada, no reino, se Ele não me usar.
mas Ele pode mudar tudo para mim, ao meu redor. Então é nele que a gente tem que se agarrar mesmo. E ali fala, por meio da cruz. É na cruz, meu irmão. É na cruz que a gente vai sarar tudo isso, que a gente vai aprender, que a gente vai se transformar, que a gente vai crescer. Somente na cruz. Pela qual Ele destruiu a inimizade. Olha isso. Quem vai destruir a inimizade? Tu está com um problema lá com a tua esposa, com o teu marido. Quem vai destruir? Ele. É só eu me reconciliar com Ele, com as pessoas, na cruz, que Ele vai destruir a inimizade. Amém? Agora eu queria ler Efésios 22. Por favor, Edu. Efésios 22 ao 32. 22 ao 32. E aí depois a gente vai para o terceiro e último, poder da unidade, né? A gente está aqui falando, o poder da unidade acaba com as trevas. O poder da unidade em Cristo. Efésios 22. E eu não botei... Eu botei 22 a 32. Quanto à antiga maneira de viver... Vê para mim, por favor, eu esqueci de botar o capítulo. 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver... Obrigada. Dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Vai ouvindo aí, para que a gente foi criado? Para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Tem mais aí, que eu perdi aqui. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Irmãos, para edificar só pode sair palavra da nossa boca que for útil para a edificação. Em nome de Jesus, não para a destruição de ninguém. Então, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Aqui fala para a gente se livrar da amargura, que a gente tem que ser bondoso, perdoar como a gente foi perdoado. Tudo isso que a gente está falando. Essa amargura aí, como eu falei, né, tem gente que ela cresce na idade, cresce fisicamente, amargurada. Pessoas amarguradas. E, às vezes, colocam uma máscara de que está tudo bem, porque elas têm vergonha de falar o que aconteceu, porque elas estão amarguradas. Elas nem querem que ninguém perceba que elas vivem amarguradas. E aí, mesmo que elas entrem, né, na intimidade com Deus e coloquem tudo para o Senhor, a gente precisa confessar uns aos outros. Lá em Tiago diz isso. Nós precisamos confessar. Então, meus irmãos, sabe, a gente conhece gente que fala assim, nunca falei tal coisa para ninguém sabe. Estou falando isso agora. Ok. De repente, essa pessoa encontrou alguém digno de confiança dela,
Mas encontre essa pessoa, fale, confesse, porque quando você confessa, você é curado. Lá em Tiago está escrito isso: confessais uns aos outros, para que seja curado. Então, confesse, irmãos. Não fica guardando o que aconteceu. Mas eu tinha 15 anos de idade, eu tinha 10 anos. Não importa. Nada que o Senhor não possa te curar e te libertar. Nada. E aí, você passou uma vida inteira, vamos dizer que essa pessoa esteja com 50 anos, passou uma vida inteira amargurada, dando testemunho do evangelho, porque todo mundo sabe que você é crente. Tipo assim, é para isso aí? Que eu vou para a igreja? Perder todos os meus domingos? É para isso aí? Para viver amargurado? Não vou, não. Que testemunho a gente está dando de Jesus? Irmãos, em nome de Jesus, cabe a você querer largar essa amargura. Às vezes, essa amargura te convém, me convém. Às vezes, essa amargura é aquela desculpa que eu vou dar assim: hoje eu não estou afim, não quero ver ninguém. Ficar aqui quietinha, com a minha dor, né? Com a minha dor de estômago aqui. Meu Deus, hoje eu estou com muita dor, eu não quero ver ninguém, eu vou passar uma semana, um mês sem ver ninguém, porque eu estou cheia de dor. Isso é desculpa, irmãos, porque o Senhor pode curar a sua dor. Você sabe que Ele pode curar a sua dor. Você sabe que Ele pode te libertar. Você sabe disso. Ele pode curar e Ele pode libertar. Então, cabe a você se levantar e falar: Senhor, chega de desculpas. Chega, eu não aguento mais dar desculpa para eu continuar me isolando das pessoas. O isolamento serviu para alguma coisa até hoje? Você fez isso até hoje? Serviu? Foi bom? Ficou feliz? Está liberto? Está curado? Não. Então, vamos fazer diferente. Vamos confessar, vamos falar para o Senhor, sim, para uma pessoa de confiança sua, que sabe que não vai levar dali para ninguém, que seja, a pessoa vai orar com você e você vai ser curado. Amém? Agora, para a gente finalizar, o poder da unidade no reino de Deus. Quando a gente está em unidade, a gente pode derrotar as obras do maligno. Nós sabemos que o maligno trabalha 24 horas para nos derrotar. Nós sabemos disso. Mas também nós sabemos que o nosso Deus trabalha 24 horas para nos levantar, para nos curar, para nos transformar, para nos abençoar. Né? Então eu não tenho que ficar preocupado com o maligno, porque a palavra diz que ele está debaixo dos meus pés. Agora, se eu obedecer ao Senhor, tiver uma vida reta diante dele, sem essas amarguras, sem esses... Gente, irmãos, problemas todos nós temos. Então vai ter dia que a gente vai chegar e a gente está meio murchinho, porque a gente acabou de receber uma notícia. Tá bom. Mas, Senhor, eu entrego para o Senhor, converso com uma pessoa, uma amiga que eu tenha confiança. Poxa, ora aqui comigo, vamos orar aqui comigo, me ajuda em oração nisso. E aí, aquilo ali não pode ser maior do que o meu Deus tem para fazer na minha vida. Eu tenho que ter essa concepção, essa certeza de que o que Ele tem para fazer na minha vida é muito maior do que tudo isso, do que os meus problemas, do que aquela notícia ruim que a gente acabou de receber. Nós recebemos, todos nós recebemos notícias ruins. Olha isso hoje com o Felipe, né? Ele não veio para o culto porque teve aí um transtorno no meio do caminho. Já pensou se isso abate ele de tal forma? Eu vou ficar uma semana aqui isolado, eu vou ficar um mês sem ir ao culto, meu Deus, olha, não sei porque que o Senhor permitiu. Irmãos, isso não pode nos abater, porque o inimigo trabalha, não é para o poste, é para a gente, é para pegar a gente, só que a gente é que pega ele, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, e Cristo já venceu ao demônio, ao diabo, a essas forças malignas. Cristo já venceu por nós. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Isso, venceu o diabo por nós. A gente agora só precisa estar firme com Ele, porque o inimigo, ele tem que sair, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí, a arma que Jesus nos deu como igreja é a unidade, irmãos. É uma arma poderosa. Olha, lá em Mateus 18, do 19 ao 20, está escrito assim, olha isso, que forte, olha que arma poderosa que ele deu para a igreja, para o reino.
Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmão, isso é verdade. Você tem ideia da profundidade disso? Se você pega aqui uma irmã, 2 ou 3, mas ninguém quer orar hoje comigo. 2, 1, você e mais 1 é o suficiente. Orar, vamos concordar aqui? Vamos botar fogo aqui? Vamos clamar pelo Espírito Santo sendo derramado nesse culto hoje? Vamos clamar pela presença de Deus, que é o que a gente sempre faz. Todos os cultos nós fazemos isso. E isso é poderoso, irmão. Mas já pensou se tiver uma divisão? Se tiver 2 ou 3 fazendo isso e 2 ou 3 lá de... Não vamos fazer isso não adianta nada. Já pensou, irmão? Que tristeza. Mas o Senhor derrama o Espírito Santo dele quando tiver 2 ou 3 em concordância. Então é o suficiente. A unidade da igreja é uma arma poderosa contra as trevas. A gente precisa acreditar nisso. E a gente precisa trabalhar para que isso seja uma verdade, que os nossos olhos vejam isso, em nome de Jesus. Quando a gente está unido, o poder de Deus se manifesta de uma forma extraordinária. É na unidade. Satanás sabe disso. E aí o que ele tenta no reino? Semear discórdia. Fulano hoje me olhou torto. Irmãos, em nome de Jesus, se a gente é maduro na fé, a gente nem vai perceber esse olhar. Pode até ter olhado, mas eu não vou nem perceber, porque a minha cabeça está aqui, em clamar o sangue de Jesus, em clamar a presença, em clamar que ele venha e encha essa casa com a fumaça de glória dele. Então eu não vou nem reparar. E se eu reparar, eu vou falar, meu Deus, oro por aquela irmã, se ela quiser orar comigo, a gente pode orar junto, ou então, se não quiser, eu oro de longe. Então, essas coisas, sempre que a gente ouviu falar de picuinhas na igreja, essas coisas, não temos mais tempo para isso. Graças a Deus, nós não temos mais tempo para isso. Nós precisamos estar em comunhão, em unidade. Eu estou com algum problema com alguém? Sueli, vem cá, vamos ali rapidinho, quero falar com você. Poxa, Sueli, não sei o que lá. Diálogo, com respeito, diálogo. Me perdoa, minha irmã. Se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa. Enfim, o que, depende do que, se vai ser preciso pedir perdão, se vai ser preciso me arrepender de alguma coisa, eu não sei. Enfim, diante do que ela colocar para mim. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós não temos mais tempo. O Senhor não pode deixar de prosperar a nossa casa como reino aqui na igreja por causa de divisão. Não dá. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Vamos fazer reunião de mulheres, só vem 2. Irmãos, em nome de Jesus, temos que ter sede e fome da palavra. Temos que ter sede. Se você acha que, de repente, mas aquilo ali não vai me edificar, então venha você. Eu estou falando isso com todo amor no meu coração. Venha você e fala, Simone, posso dar uma palavra? Claro que você pode. Entende? Então, assim, o reino, se eu tiver com alguma dificuldade, eu preciso, no reino, que alguém chegue para mim e fale, Simone, olha, estou achando isso assim. E eu posso até falar, não, irmã, que isso? Vamos conversar? Vamos nos acertar? Mas não dá mais para a gente ficar separado. Não dá mais. Reunião de mulheres, tem que estar todas as mulheres. Reunião de homens, tem que estar todos os homens. Não dá mais para a gente dividir isso. Mas aconteceu alguma coisa. Tá bom, imagina, o Felipe hoje não veio, pelo amor de Deus. Um imprevisto, é claro que acontece. Não tem tirania, não existe isso. Mas assim, se você pode, venha, dá uma palavra, edifica a minha vida. Venha edificar a minha vida numa reunião de mulheres que a gente faz. Nós temos reunião aqui, Gabi, que você está chegando, para a RAI também, toda última terça-feira de todos os meses. A gente deve começar agora em fevereiro, porque dezembro, janeiro a gente tirou um tempinho. Então, deve começar agora em fevereiro. Toda última terça-feira. Eu não sei se é a segunda ou a última, acho que a gente passou para a segunda, não lembro. Depois eu vejo isso direitinho, a gente sempre avisa no grupo. Mas aí, venham, tenham fome, tenham sede. De repente, você vai ouvir alguma coisa que pode transformar a tua vida. Ou, de repente, você vai falar alguma coisa que vai transformar a minha vida. E eu quero isso também. Eu quero aprender, né? Eu quero dar e quero aprender. Assim como cada uma de nós temos potencial para isso. Mas eu não tenho nada para dar. Claro que tem.
Porque o Espírito Santo habita em você, porque você está cheio do Espírito Santo, então você tem que ter. Tem que ter, irmãos, na fila do hortifruti, do mercado, da farmácia, de onde você fica na fila, você tem que fazer a diferença naquela fila. Você tem que fazer a diferença. Alguém tem que olhar e falar, opa, tá, pelo menos essa daqui não está reclamando da fila, né? Pelo menos essa não está reclamando de nada. Alguma coisa a gente tem que fazer a diferença na vida de alguém, por onde a gente passar, assim como Jesus fez. Ou vocês acham que Jesus não fez a diferença por todos os lugares que ele passou? Nós também precisamos. Claro que tem dia que a gente não está legal. Aí a gente vai lá, quer que alguém faça a diferença na nossa vida. O Senhor vai providenciar. O Senhor. Mas eu preciso fazer também na vida dos outros. Amém? E aí, vamos lá. Então, eu estava falando que Satanás sabe do poder da unidade, né? E fica colocando sementinha de discórdia. Cabe a nós resistir a essas investidas com oração, amor e submissão à vontade de Deus. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha, se eu perguntar para você assim, você é humilde? O que você me diria? Você acha que você é humilde? Pensa aí, não precisa responder não. Alto, né? E aí, eu respondo assim para você, ó. Espere até Deus te instruir a servir alguém que te machucou, abençoar alguém que te traiu, ministrar para aquele que manchou o teu nome. Aí eu vou saber se você é humilde, se eu sou humilde. Já pensou? O Senhor levanta e fala, ó, aquele ali, ó, que te traiu, que você tem um pouquinho de ranço, vai lá, ministra na vida dele. Ai, Deus, não acredito. Vai lá, ministra na vida dele. Olha o nível de humildade que o Senhor quer que a gente chegue. Isso é humildade, meu irmão. Chegar e botar a minha dor no bolso, porque eu fui traída, e ir lá ministrar na vida daquele irmão, ou pode ser meu marido, pode ser meu filho, né? Pode ser o meu líder, pode ser qualquer pessoa que tenha me machucado. Porque o que a gente faz? A gente se afasta, a gente se isola. Nunca vai ser o caminho certo, o afastamento e o isolamento. Nunca. Se você um dia falar, ai, Senhor, fala comigo, será que se eu me isolar, será que se eu me afastar? Não. Nunca será o caminho. O caminho é esse. Te machucou? Te feriu? Vai lá e ministra na vida dele. Ministra amor. Ministra por submissão à palavra. Ministra o amor na vida dessa pessoa. E aí, lá em Marcos, 3:26, que a gente leu, né, que é o nosso texto base dessa divisão dos reinos, Jesus nos desafia a buscar a unidade em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento com Ele, nas nossas famílias, na nossa casa, na nossa parentela, na nossa igreja. Irmãos, o reino das trevas é muito organizado. Por isso que a palavra diz que, às vezes, o reino das trevas é mais prudente. O filho das trevas é mais prudente do que o filho da luz. Eles são muito organizados, eles não andam divididos. Olha isso. E o reino da luz, que somos nós, também não podemos andar divididos. A vitória é garantida para quem permanece firme, unidos, em unidade, com Cristo. E aí eu faço um convite para você. Você pode avaliar nesse momento o seu coração. Avalie aí os seus relacionamentos. Como é que está o seu coração? Será que tem divisões aí na tua vida que você precisa resolver? Será que a gente está permitindo que a discórdia que a gente vive enfraqueça a nossa casa, a nossa vida? Isso afeta até a nossa saúde emocional, a nossa saúde física também. Isso afeta até a nossa saúde. E eu queria que você refletisse aí. Hoje é o dia da gente se comprometer com Cristo a viver em unidade. O Salmo 133:1 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí, você está disposto a viver em união? Aqui, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde quer que você coloque a planta dos seus pés. E aí eu queria que você fechasse seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Ô Senhor,
Como é bom e agradável vivermos unidos, meu Deus. Irmão, peça a Deus para restaurar a unidade onde há divisão na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor para fortalecer os laços de amor dentro da tua casa e fazer da sua igreja, da nossa igreja, um exército unido contra as trevas. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nós. Senhor, nós entendemos que reino dividido não prospera. Meu Deus, muitos de nós aqui estamos em divisão com alguém, ou com alguma coisa, ou com a nossa igreja, ou com a nossa casa, nosso casamento. Oh, Deus Todo-Poderoso, o Senhor criou essa instituição chamada casamento, chamada família. Não é para que tenha divisão. O Senhor criou a tua instituição chamada igreja, reino de Deus. Não é que para que termos divisões, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda. Irmão, às vezes nós não prosperamos financeiramente porque o nosso reino está dividido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, se o reino dividido desse irmão for no casamento, Deus, em nome do Senhor Jesus, prospera, Senhor. Reúne, una novamente. Meu Deus, que eles entrem em concordância, que esses casais entrem em concordância. Um pode até discordar da opinião do outro, mas que eles entrem em concordância diante da tua palavra, da tua vontade. Que a tua vontade seja o árbitro que vai decidir esse jogo. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que esteja no coração de cada um deles, meu Pai. E eu te peço que eles entendam que para ceder e renunciar tem que começar por eles, por ele, por ela. Em nome do Senhor Jesus, eu não vou ficar esperando o outro renunciar nem ceder. Eu vou ceder, porque o Senhor me capacita essa noite para isso. Meu Deus, em nome de Jesus, transforma corações de pedra em corações de carne, Deus. O Senhor pode transformar. O Senhor pode curar. O Senhor pode curar as feridas. Basta uma palavra tua, Senhor. Transforma relacionamentos, Senhor. Relacionamentos de pais e filhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que entristecemos o seu coração quando tem um pai que não fala com o filho, ou um filho que não fala com o pai, com uma mãe. Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra. Se for alguma maldição hereditária, que essa pessoa se arrependa em nome de Jesus. A sua avó não falava com a sua mãe. O seu avô não falava com seu pai. Agora você não fala com seu filho. O seu marido não fala com seu filho. Se arrependa, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Se arrependa para que essa maldição hereditária seja quebrada na tua geração. É na nossa geração que as maldições serão quebradas, porque nós nos colocamos de pé, Senhor. E decidimos que não haverá mais divisão na nossa casa, na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos por toda vez que nós não cedemos. Nós nos arrependemos por toda vez que dependeu de nós a reconciliação e nós não nos reconciliamos. Nós nos arrependemos porque tantas vezes não cedemos por causa do nosso ego, dos nossos caprichos, idolatrando a nossa própria opinião, achando que a gente sinceramente estava certo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amplia a tua palavra dentro de nós. Toca nos corações para que te busque incessantemente. Porque a tua palavra diz que se buscarmos o teu reino em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas.
E nós cremos no que está escrito, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é verdadeira, eficaz, é viva e que ela transforma o que é ordinário em extraordinário, o que é natural em sobrenatural. Obrigada, meu Deus Todo-Poderoso, porque é só na cruz, aos Teus pés, que conseguimos todas essas coisas. Senhor, obrigada pelas oportunidades que o Senhor acrescenta na nossa vida, oportunidades que perdemos, mas o Senhor dá novas oportunidades. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor faz tudo novo, o Senhor muda tudo de lugar. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor poderia morar em tantos lugares, mas o Senhor escolheu o nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo para habitar. Muito obrigada, meu Deus. Transforma-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme a luz da Tua palavra. Transforma a nossa vida, Deus Todo-Poderoso. Quebranta o nosso coração, Senhor. Quebranta o nosso coração. Faça reconhecer-nos que nós estamos errados. E onde estivermos errados, queremos acertar, meu Pai. Nos arrependendo, pedindo perdão a quem preciso for. Pedindo perdão, meu Deus, mesmo que seja tão difícil, Senhor, perdoar algumas coisas. Senhor, o perdão vem do Teu trono. É o Senhor que nos limpa e nos lava, Senhor. Nos perdoa dos nossos pecados. Nos perdoa de termos vivido uma vida conforme a nossa vontade até aqui. Nos perdoa, Deus Todo-Poderoso. Nos perdoa quantas e quantas vezes o Senhor mandou perdoar e nós não perdoamos. Quantas vezes o Senhor mandou ceder, renunciar e nós não renunciamos às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Nos perdoa, Deus Todo-Poderoso. Nos perdoa pela nossa rebeldia, Senhor. Perdoa os nossos corações rebeldes que não querem Te ouvir. Em nome do Senhor Jesus, nos perdoa. Nós nos arrependemos hoje pelas nossas rebeldias, Senhor. Nós fazemos uma aliança contigo, renovamos a nossa aliança contigo, de não sermos mais empecilho no Teu reino. Renovamos a nossa aliança de não dividirmos mais o Teu reino, Deus. No que depender de nós, todos terão paz. Todos os homens terão paz no que depender de nós. Nós renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, seja com cada irmão, Senhor, seja com cada família, com cada casamento, que o Senhor seja o cordão de 3 dobras, que seja eu, o meu marido e o Senhor. Aqui os casais representados, marido, esposa e o Senhor. Pais e filhos, converta o coração desses pais aos filhos, Senhor. Converta o coração dos filhos aos pais. Só o Senhor tem esse poder, meu Deus. Nós clamamos, nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor converta o coração de pais aos filhos. Meu Deus, que parta de nós a paz, que parta de nós o perdão, o pedido de desculpa, o pedido de perdão, que parta de nós, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida não seja empecilho para o Teu agir, meu Deus, que o nosso ego não seja empecilho para o Teu agir dentro das nossas casas, da nossa igreja, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, queremos fazer a Tua vontade. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Amém. Irmão, quem saiu daqui hoje decidido a não ser mais empecilho? Quem saiu aqui hoje decidido a chegar em casa e correr, ou para o telefone ou pessoalmente, para se reconciliar com alguém? Você pode levantar sua mão? Amém. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de vocês. Amém?
Glória a Deus.